Eu quero fazer o Brasil um país melhor. E na minha concepção, a única maneira da gente fazer o Brasil um país melhor é com a educação. Então eu sei que eu fazendo esses eventos, eu consigo tirar as vendas dos olhos dos empresários para que eles enxerguem o mundo de uma maneira diferente e começam a ter resultado. Tendo resultado, tendo mais dinheiro, consequentemente eles vão contratar mais pessoas, consequentemente eles vão gerar a economia, consequentemente vai melhorar o PIB do Brasil. Então eu levanto muito essa bandeira, tanto que todo evento, quando eu entro com a bandeira do Brasil nas costas. Bem-vindos ao Pivotando, esse programa gravado aqui nos estúdios do SBT e transmitido pelas plataformas digitais do SBT News. Toda semana um convidado especial, toda semana ensinamentos, lições, aprendizados, claro, para te ajudar na tua trajetória, na tua empresa, no teu negócio, na tua carreira. Exatamente. Se você quer ser um bom empresário, é importante aprender os ensinamentos e as lições que a gente extrai dos nossos convidados aqui no Pivotando. O objetivo dele é exatamente esse, trazer informações úteis para o seu negócio, para a sua vida, para a sua carreira. Sempre eu trago alguém que tem algo a te ensinar ou te inspirar ou que você possa modelar. Hoje não vai ser diferente. Hoje eu trago um jovem brilhante de 29 anos de idade, mas que tem uma carreira incrível. Ele hoje tem um dos maiores conglomerados de negócios e eventos do país, mas a gente vai falar já já quem é o meu convidado. Mas antes eu quero te convidar. Convidar sim, por que não? Para que você clique aqui, aponta seu celular aqui na tela, que tem um QR Code e você vai participar da nossa gamificação, que é o quiz pivotando.tv, e você responde perguntas, participa do programa, interage e ganha prêmios, né? Sem sorteio, é só participar, interagir, que aqui não é só eu falo, você escuta, é simplesmente você participa ativamente do Pivotando. Então, vou ler um pouco aqui das atividades desse meu convidado de hoje. Já é sócio de mais de 7 empresas, já ministrou centenas e centenas de palestras por todo o Brasil e também na América Latina, México, Paraguai, Uruguai e tantos cantos por aí. E tem 3 livros, o Diamante Lapidando Diamantes, acho que tá estranho aqui, e O Limite do Invisível. Vou saber que trata esses livros e como esses livros que chama Diamante pode ajudar na sua vida. Será se é um diamante não, como lapidar a sua vida, é um diamante não lapidado, de repente você consegue aprimorar a sua vida lapidando esse diamante? Não sei. É isso, Jorge? É isso, bora lá, obrigado, é uma honra estar aqui com você, João, trocando ideia, passando mensagem pro pessoal. E é isso, o livro é justamente sobre isso. Esses 2 livros, na verdade, são do meus grupos de empresários, meu mastermind. Para quem não sabe, é um grupo unido com algum propósito, e a gente lançou esse livro em conjunto. E aí o trocadilho, a brincadeira do Diamantes Lapidados e Lapidando Diamantes são 2 livros feitos de empresários para empresários. Então é uma maneira que, como eu estou crescendo em ascensão, eu gosto de trazer as pessoas que estão junto comigo. E lançar o livro, a gente lança, inclusive, são milhares de edições já foram vendidas de ambos. É feito não só por mim, mas com coautoria com a galera que faz parte do meu grupo de negócio. Por isso, Diamantes, porque o diamante ele vem do carvão e ele precisa ser lapidado. E como a galera que está dentro do grupo, em tese, já são diamantes, eles contam as histórias deles para incentivar outros empresários. Muito bacana. O Jorge é o Jorge Cotes, do grupo X, do grupo X, né? É um grupo empresarial que é uma hold de investimento e de negócios, mas que também de treinamento, capacitação, educação e isso também aí. De grupos de empresário como esse Diamante que você falou e que tem esse livro em coautoria com eles. Quantos são no grupo? Hoje a gente está batendo 100 pessoas, são 100 empresários. 100 empresários no grupo que a gente chama de Mastermind. Isso, Mastermind. Conceito Mastermind é um conceito do Napoleão Hill, na verdade, de mente mestra, de mente unificada, e ele é até registrado, então não pode falar um mastermind em si, mas o conceito pode se usar. Então é um conceito, né? É um conceito mastermind. Então não vamos falar sobre isso, nós vamos explorar um pouco mais a importância do empresário, o conhecimento para o empresário, a importância dele estar junto com outros empresários que têm as mesmas dores, né? Exato, exatamente. E a importância do ambiente certo, tudo isso a gente vai tratar aqui hoje nesse papo com o Jorge Cotes, esse jovem empresário que tem transformado de alguma forma e contribuído de alguma forma para a educação brasileira, essa educação complementar empresarial, né, Jorge? Mas, Jorge, para começar, eu queria saber o que representa a palavra pivotar para você. Pivotar, acho que é o chute inicial.
O pivotar para mim é quando você tem a ideia e você coloca ela em prática. Porque tem muita gente, muito empresário, aliás, que eles têm muitas ideias. Tipo, eu tenho ideia disso e ainda mais com esse acesso à informação que a gente vive no mundo de hoje, é muito fácil a gente ter uma ideia criativa, ter uma ideia inovadora. Só que a galera não coloca em prática. E pivotar é justamente isso, é dar esse chute inicial, é fazer com o que você tem, fazer o que tem que ser feito. Vou me citar como exemplo. Sou um menino do interior, né, Toledo, Paraná, lá é do interior do Paraná. Mal e mal falo português direito, e hoje eu sou um cara que é uma referência para inúmeros empresários no Brasil, não só a nível regional, mas no nível nacional. E tudo isso começou porque eu tive a coragem de começar a fazer. Hoje, eu faço evento para 1.500 pessoas, para 2.000 empresários, mas o primeiro evento, a primeira palestra que eu fiz foi para 10 empresários da minha cidade. Isso é pivotar, é dar esse chute inicial, ter a coragem de fazer. Eu quero começar exatamente começar por aí. Muitas jovens hoje querem a rede social, querem ser influenciadores, querem ser youtubers, né? Você foi na contramão disso. Você é um cara que nos últimos 5, 6 anos vem fazendo eventos presenciais, inclusive na pandemia, né? E não foi para o mundo digital, não ficou só vendendo online, cursos online. Você optou pelo presencial e foi na contramão. Então, um jovem... Como foi essa sua decisão? Por que você quis ir diferente de todos os jovens que queriam simplesmente aparecer no mundo da internet? Acho que foi meio estratégico, João, porque o que acontece? Quando a gente começou a crescer o digital, eu trabalhei muito no digital também, eu vim dos bastidores, eu vim da agência, eu tive uma agência, então eu fui um dos primeiros a trabalhar com tráfego pago, eu fui um dos primeiros a trabalhar com social media. E o digital começou a crescer e começou a crescer alguns líderes de mercado, né? Inclusive, alguns deles já até passaram aqui no seu programa, né? Então, começou a crescer vários líderes. E quando você vai para o mercado digital, e falando especificamente de tráfego, ele funciona como leilão. Em tese, aparece mais quem paga mais. Só que não é só isso. Existem outros fatores. Região, interesse, né, público. Isso também faz o seu leilão, às vezes, com menor valor de investimento, ser maior do que alguém que está investindo muito mais grana num público mais aberto. E quando eu entendi isso, que eu vim desse mercado, eu falei, beleza, eu às vezes queria ir para o mercado, a internet, que é a nível nacional, eu vou falar com o Brasil inteiro, porque eu não pego esse pouco dinheiro que eu tenho e invisto regional. Então eu vou ter um impacto muito maior. Então foi onde eu decidi, em vez de eu fazer uma live para o Brasil e querer jogar lá R$500 de investimento contra players que estavam investindo R$500 mensal, players que estavam investindo, sei lá, 5, 10 mil diário, eu vou pegar esse meu R$500 e vou ser regional. E aí eu consigo ser mais assertivo e ser mais direto e ter contato com as pessoas. E aí foi onde a gente começou a fazer esse plano de expansão. Foi um efeito caracol. Então, mas você poderia fazer a mesma coisa para ter esse mesmo treinamento online. Poderia, mas você preferiu o presencial. Eu preferi porque o impacto, na minha visão, naquela época, o impacto seria muito maior. Eu conseguiria ter uma conversão maior, e quando eu falo conversão não é só de vendas, mas de criar público, de criar advogado de marca, de passar a minha mensagem do que no online. Até porque no online tem inúmeras estratégias que você precisa ter para retenção. Até de gatilhos, de ganchos, para fazer as pessoas continuarem te assistindo. Vamos falar sobre eles. Aliás, um dos gatilhos é dizer, fica até o final, porque ele vai liberar vários códigos aqui, você vai ter que ficar para aprender, né? Então, isso é um dos gatilhos. Mas olha, vendo o filme hoje, vendo a foto hoje, pouca gente sabe o filme, né? Você, como eu disse, é muito novo, 29 anos, tá certo? Faço 29 anos, 28. 28 anos, muito novo. E como foi tua trajetória? Você veio lá de Toledo, sua mãe e seu pai faziam o quê? Como é que você chegou nessa agência? Eu quero um pouco da trajetória. O que você estudou o quê? Eu sempre fui incomodado. Sempre fui incomodado. Então, a virada de chave na minha vida foi quando eu reprovei no segundo ano do ensino médio. Né? Eu não gostava de estudar. Estudava em escola pública? Não? Particular. Mas porque a minha mãe conseguiu uma bolsa pra mim. Tá, mas seu pai e sua mãe faziam o quê? Minha mãe era professora e meu pai era rolista, vamos assim dizer, né? Rolista. Que meu isso? pai era do mundo. Ah, sim, tá. Tinha um carro, trocava carro, caminhão, do nada...
E meu pai parecia que tava no programa da Eliana lá, que ele tinha um carro, troca o carro pro micro-ondas, sim! Era tipo isso a vida. Do dia pra noite ele aparecia com algumas coisas. E essa sua referência, né? Você cresceu com essa referência, né? Sim. Na verdade, a referência que hoje eu tenho pra mim foi muito, talvez, da escassez, vamos assim dizer. Como a minha mãe conseguiu me colocar no colégio particular, meus amiguinhos tinham o melhor videogame, tinha o melhor tênis, tinha a melhor roupa. E eu queria aquilo pra mim. Só que eu não entendia do mundo do dinheiro. E eu pedia para os meus pais, eles não poderiam me fornecer. E aí foi quando eu entendi que, beleza, eu quero um celular, eu quero um tênis, eu tinha que comprar. Isso era uma troca de dinheiro. Eu quero ter uma comida boa em casa, isso precisa pagar, né? O escambo ali, vamos se dizer. E eu entendi esse mundo. Aí eu falei, tá, como que eu faço para ter mais dinheiro? Primeiro momento, fui trabalhar. Com qual idade? Isso, 16 anos. 16 anos, você começou a trabalhar em quê? Eu comecei, primeiro foram 2 empregos. Eu estudava das 7h15 da manhã até 12h30. Aí 1h30 eu ia para o primeiro emprego, que era suporte de sistemas. Ficava até 6h30, das 6h30, daí às 7 horas, das 7 horas da noite até às 11, eu era xerocador. Trabalhava na livraria. Xerocador. Pra quem não sabe, não sei se tem uma galera que assiste. Tirava cópia, gente. Fotocópias. Fotocópia. Cara, lembro que era perto de faculdade, aí chegava aquelas bíblias e ficava fazendo xerox lá. Então esse foi os empregos. Foi onde eu comecei a conquistar as minhas primeiras coisas. E com esse dinheiro você comprava suas coisinhas? Comprava. Morava com a sua mãe, com seu pai? Morava com a minha mãe, com meu pai. E comecei a comprar minhas coisinhas ali. Só que aí a minha outra segunda virada de chave, quando eu entendi esse mundo, foi quando eu tava trabalhando nessa xerocadora e chegou um rapaz para vender tipo um papel bandeja, era um panfleto com vários anúncios, com várias empresas, né? E eu até lembro, era branco, laranjado e preto, era 3 cores só. E aí ele conversou com o meu chefe na época, lá que era o dono da xerocadora, para você fazer anúncio aqui é R$300. E aí meu chefe fechou, deu R$300 para ele, e aí eu peguei, contei quantas empresas tinha, se não me engano, umas 30 empresas. Tinha umas piadinhas bem ruins nesse negócio. E aí eu liguei para um amigo meu que o pai dele tinha uma gráfica. Falei, cara, quanto que custa para imprimir 10.000 unidades disso? Ele falou, dessas 3 cores, Jorge, custa R$1.000. Aí na minha cabeça aquilo fez uma bola de neve. Por quê? Eu trabalhava todos os dias à noite para ganhar os mesmos R$300 que o cara ganhou em minutos. Foi quando assim na minha cabeça fez um estalo. Falou, opa, existe um mundo que pode ganhar mais dinheiro sem que eu precise vender o meu tempo, de certa forma, que eu possa escalar isso de alguma maneira. E aí foi onde eu fui pro mercado digital. Foi onde eu falei, tá, mas o que tem hoje para eu não copiar o que ele tá fazendo? E aí foi quando o Facebook começou a crescer. Aí o que eu fazia? Eu ia em baladas, tirava foto da galera e vendia logomarca nas fotos, porque o Facebook naquela época tava tendo muita visibilidade, o alcance era absurdo, orgânico, né? E aí você foi pro digital, você foi aprender aonde isso? Sozinho. Fui sozinho colocando a mão na massa. E montou uma agência sozinho? E aí montei uma agência sozinho. Foi a tua primeira empresa? Foi a minha primeira empresa. Certo. Qual era o nome da agência? A agência Way Medias. Way Medias. A Way Media, qual foi o primeiro cliente dela? O meu primeiro cliente foi uma lanchonete. Uma lanchonete. Lanchonete. Aí você pegou e fez a publicidade, fez a campanha da lanchonete. Fazia as artes e postava. Desenhava. Você tinha habilidade de desenhar? Ou alguém desenhava pra você? Aí que vem a coisa mais... Eu não tinha habilidade, eu me virava. Só que eu sempre tive um viés meio estratégico. Por exemplo, essa época das fotos, que eu fazia foto e colocava logomarca. Eu não tinha câmera e não sabia editar foto. Mas eu tinha um amigo que sabia editar foto e tinha um amigo que tinha câmera. Aí o que eu fazia? Eu combinava, dava ingresso das festas para eles me emprestavam a câmera e o meu amigo editava a foto. Então eu comecei meio que colocando as pessoas ali perto de mim para me ajudar a potencializar naquilo que eu não sabia fazer, né? Certo. E aí você teve seu primeiro cliente, que é essa lanchonete. E aí você fazia as artes para ele e publicava no Facebook. E aí a gente postava no Facebook. E naquela época o alcance orgânico era muito bom. Era milhares de visualizações. Não tinha uma concorrência no tráfego pago igual tem hoje, né? Que a tendência, inclusive, é para se tornar mais caro do que já é, né? Então, e a gente começou a ter resultado. Aí, numa dessas oportunidades, me chamaram, eu estava fazendo a publicidade de um restaurante, me chamaram para ser o dono desse restaurante. Ah, foi? Aí para arrendar, se eu queria arrendar, porque o dono viu o meu potencial, viu que eu era uma pessoa muito desenvolvida, desenvolvida não, mas desenrolada, né, que eu fazia as coisas acontecer. Aí ele me ofereceu, aí foi um momento, isso com 18 anos, falei, agora eu fico rico, minha cabeça, eu falei em 4 meses. Aí você foi lá pro restaurante e quebrou o restaurante. Quebrei o restaurante, falei em 4 meses. E qual foi a lição dessa quebra?
Cara, foi uma faculdade pra mim, que eu não sabia nada, que eu não sabia de gestão, que eu não sabia ter negócio, na minha cabeça era só vender, era só abrir uma empresa e vender, E abrir fazer as portas. publicidade, fazer marketing. Porque eu vim desse mundo, né? E daí eu entendi, Não, você não vinha desse mundo, você tinha um pouquinho de experiência com isso, né? Mas então, tipo, eu aprendi muito isso, que não é só vender, não é só marketing. Você precisa ter controle de pessoas, porque comecei a ter problemas de equipe, de cozinheiro brigando com o garçom, e eu não fazia ideia como lidar com aquilo. Comecei a ter problema com financeiro, de chegar a vender, claro, 30 mil reais num dia, eu chegar no final do dia e não ter dinheiro. Onde foi o dinheiro? Então eu comecei a entender esse mundo. Aí isso pra mim foi uma faculdade. E esses 4, 5, depois que fechou, quebrou o restaurante, você fez o quê? Eu tinha duas opções. Eu lembro muito bem que eu entrei nesse momento de reflexão. Eu olhei pra minha carteira, que eu só tenho 2 meses de carteira assinada, né? Eu olhei pra ela, ou eu volto a ser funcionário de alguém e eu vou ganhar R$1.200, R$1.500, ou eu volto a fazer o que eu fazia antes, que eu ganhava dinheiro. E aí eu voltei para o E-Mídias. Voltou para a agência. Reativou a agência. Reativei a agência. Aí nessa agência a gente tinha um papel bandeja, que eu lembro que daí eu vendi carro, vendi tudo que eu tinha para pagar as contas do bar. Porque ficou devendo. Porque fiquei devendo. Fiquei devendo uns R$300 mil na época. Uau. E aí eu lembro que eu vendi esse papel bandeja, eu vendia anúncios para ele e também fazia algumas empresas de Facebook. Papel bandeja para o restaurante? O que eu fazia? Eu fechava a parceria com os restaurantes e eu fornecia o papel bandeja para eles. Porque você já tinha alguma entrada nesse segmento, né? Porque você veio dele também. Isso. E aí eu usava esses anúncios, eu vendia anúncios para colocar na mesa. E aí com a ideia, a galera vai comer em cima, vai ver sua empresa, tá, eu usava todo o argumento de venda. E aí você pagou esses 300 mil dessa forma? Dessa forma. E aí, cada vez mais o Facebook foi crescendo e eu fui me destacando também. Aí nisso surgiu... Mas isso você em nenhum momento pensou, eu vou ser esse influenciador, vou ser um influenciador digital, não. Vou abrir aqui o meu... Não, eu sempre fui do business. Business. Sua orientação sempre foi ligada ao business. Sempre foi negócio. Eu sempre fui apaixonado por negócio, pelo back do negócio. Sempre fui apaixonado por isso. Tá, mas mesmo tendo um sabor, um insucesso, né? E aí foi onde a empresa cresceu. Cresceu quando você fala cresceu o faturamento, o número de pessoas, escritório, cliente, o que é? Porque daí, quando eu voltei para o Way, era eu mais um. Aí eu me fundi com outro player lá em Toledo que tava fazendo a mesma coisa e a gente cresceu, assim, absurdamente em 4 meses. Tava com 100 clientes fazendo social media, 15 funcionários. Qual é o ano disso? Isso 2016, 2017. Tá. 17. 15 funcionários, então o negócio tava crescendo muito e, assim, pensa, molecote, 19 anos, começou a entrar dinheiro, comecei a ver uma vida que eu não tinha antes. Morando com a sua mãe e com seu pai ainda? Tinha saído. Nessa época eu saí. Saiu pra onde? Fui morar sozinho. Em que? Morar sozinho. Um apartamento. Aluguei um apartamento sozinho. Tá. Aí eu fui morar sozinho porque eu queria ter essa dependência. Eu sabia que eu saí da casa dos meus pais ia criar um amadurecimento e, de fato, isso... Mas você se afastou do seu pai e da sua mãe? Não diretamente, mas indiretamente sim. Eu digo assim, eu vejo eles uma vez por mês, mesmo morando na mesma cidade. Você ainda mora em Toledo? Ainda moro em Toledo. Na verdade, eu moro no mundo, né? Não, eu que sei, mas a sua base ainda... A base é em Toledo ainda. No mesmo apartamento? Não. Daí, graças a Deus, já tá num apartamento melhor. Prosperou. Graças a Deus. Mas, e aí a agência cresceu muito, só que o que começou a acontecer? Eu decidi vender essa minha agência. Essa E-Mídias eu decidi vender. Vendeu por quê? Porque eu tava começando a rever os mesmos problemas que eu tive no bar. Porque Você não tinha um sócio? Tinha, mas não eram sócios que se complementavam. Eram sócios que tinham as mesmas habilidades, as mesmas qualidades. Isso fica a dica, inclusive, para galera que tá assistindo. Isso é importante. É importante você escolher o sócio que seja complementar a você, né? Nós tínhamos a mesma habilidade. Que era vender. Era vender. Então a gente atraía muito. Então começou a ter um churn, né? Vendia, mas não entregava corretamente. Exato. Então os clientes pediam demissão e começou a sair muito clientes. Os clientes saíam e ficavam... E você perdia cliente, você entrava muito cliente, mas saíam os clientes. E você entendeu que isso poderia te atrapalhar. Exato. E você, quando decidiu fechar esse negócio, você decidiu fechar para abrir o quê? Eu vendi para focar na parte estratégica. Estratégica? Porque para abrir uma agência de estratégia? Isso, porque ali a gente fazia só social media. Então era literalmente uma fábrica de produção de artes para postar nas redes sociais. Tá.
Então era isso. Então eu vi que isso não gerava resultado, isso me incomodava. E aí eu falei, não, e aí como eu aprendi com o bar, todo o dinheiro que entrava, eu comecei a investir em curso. Aí foi uma época que eu investi muito em treinamento. Você 18, 19, você fez muito treinamento. Papo de R$1 milhão, R$1,5 milhão já investi em treinamento. Aí vim pra São então Paulo. É isso que você aconselha? Você pegou o dinheiro da venda e você começou a investir em você mesmo, em treinamento. Exatamente. Por onde começar, cara? Quem está assistindo aqui diz assim, cara, eu preciso começar a aprender. Qual seria o primeiro caminho? O primeiro caminho é saber qual... É ter noção do que a pessoa gosta de fazer. Gosta de fazer? Das suas habilidades? Entender suas habilidades, sua potência? Isso. Por exemplo, um exemplo. Tem um amigo meu que é apaixonado por tênis. Ele ama tênis. Assim, joga, se deixar todo dia tênis. Mas ele ainda não ganha dinheiro com tênis. Então, se ele sabe disso, ele gosta disso, então acho que o caminho é ele procurar estudo que vai potencializar ele nesse universo. Técnicas de como ser um professor, para depois pensar em como vender isso. Ou fazer uma clínica de tênis. Fazer uma clínica de tênis. Fazer imersão para ver torneios internacionais. Porque se a gente pudesse falar, é muito, muito louco isso, porque onde que é o caminho? Para cada um o caminho é diferente. Então, mas não tem um básico que o cara precisa aprender? Por exemplo, o autoconhecimento. Se conhecer. Isso Né? Aí é o que vem do que eu falei. Exato, porque se você não sabe quem você é, como é que você vai desenvolver alguma coisa? Começaria com... Justamente foi o caminho que eu fiz. Então, eu comecei... Na época, eu investi muito curso de coach, PNL. Não sou coach, cara. Não, mas tudo bem. Coach... Tá tudo bem, é uma coach profissão ajuda... muito boa. Não, ajuda muito. Coach... Eu tenho coach. Eu tenho coach. Eu tenho uma pessoa, o Bob, que é meu coach. Então, assim, o coach é mal falado porque foi mal interpretado, mas coach funciona muito. Então, vamos lá. PNL, coach, o que mais? Hipnose. Aí fui até pra... terapia espiritual, reiki. Dessas coisas que você saiu fazendo e aprendendo, você tinha alguma coisa que dizia, cara, eu consigo fazer isso? Ou você não ia com essa intenção? Você ia com a intenção de aprender, certo? Eu ia com a intenção de aprender. Tá, e qual delas te despertou para dizer, cara, eu posso fazer isso também? Foi quando eu comecei a trabalhar... Como eu pivotei o meu negócio para ser mais estratégico, então eu comecei a pegar menos clientes e trabalhar muito mais esses clientes. Trabalhar melhor. O cliente como estratégia digital dele. E aí tem um player na região que... Você montou uma outra empresa, então? Montei. Quando eu vendi a Whey, aí eu montei a Kairos, que até hoje é a base dos meus negócios. E aí eu trabalhava na parte estratégica de um player. E fiz, assim, toda a parte estratégica e cresceu absurdamente esse player no mercado. Uma empresa? Não, um player, uma marca pessoal. Marca pessoal de um influenciador. De um influenciador. Tá, ele vendia o quê? E ele vendia curso de inteligência emocional, essas coisas. E você aprendeu com ele alguma coisa que você conheceu nesses cursos? Eu conheci ele nesses cursos, e aí ele estava querendo crescer, e aí eu falei, eu conheço esse universo de estratégia marketing digital. E a gente deu match, eu comecei a trabalhar todos os bastidores dele, desenvolver estratégia, tráfego pago. E aí eu não aprendi com ele, mas ele me deu a oportunidade de aprender... Na prática. Na prática. Porque foi o primeiro cliente que chegou para mim e falou, eu tenho dinheiro, em tese, não dinheiro a rodo, mas eu tenho dinheiro para investir em marketing. Porque como eu vim do interior, a galera é muito retida em marketing. Acho que é gasto, não é investimento. E ele foi uma das primeiras pessoas que olhou e falou, não, isso é investimento. Então você pôde aplicar os seus conhecimentos estratégicos com um cara que queria investir nele mesmo. E deu certo? Deu, estourou. Hoje é um grande player na região. Também, na região. Ele ainda é mais focado na região, diferente que eu já saí da região, vim pro Brasil. Tá. E aí, ele foi um cara que falou assim, por que você não veio pra linha de frente? Só que eu não queria ser coach, eu não queria ser... Eu não me vejo um cara motivacional. Não, mas um treinador, né? Ele queria. Ele falou, não, vem pra frente. Eu falei, não vejo. Vem pra frente, só pra ficar claro para as pessoas que estão assistindo. Vem pra frente significa dizer, vem pra frente das câmeras. Isso, vem pra frente das câmeras, vem pro palco, vem... E aí ele me incentivou a isso. Porque você sempre foi aquele empresário por trás da estratégia, de ficar estruturando as coisas, né? E aí foi onde eu vim pra São Paulo, que tava ainda nessa de investir em treinamento, vim num evento aqui em São Paulo, que aí eu falei, opa, peraí, existe um outro universo de eventos que não é só de inteligência emocional, existe um universo de eventos que é de negócios, de marketing. Aí eu falei, gostei disso. Aí foi onde eu falei, então deixa eu pegar as minhas estratégias. E gostei disso e mais do que isso, né? Eu apanhei por isso, né? Exato. Apurei por não saber isso, né? Exatamente. Quebrei por não saber disso. Né? E aí eu falei, deixa eu
aplicar as mesmas estratégias que eu fiz para esse player crescer para mim, só que eu não vou ser concorrente dele. Pelo contrário, a gente vai se complementar, que um pode alimentar o outro. E aí foi onde eu comecei a entrar. Aí eu comecei a aplicar as mesmas estratégias que eu fiz ele crescer para mim. Mas para você, para fazer o quê? Aí eu comecei a fazer palestras de marketing. Mas você primeiro. Primeiro você foi pro palco. Eu fui pro palco. Então primeiro você foi pra frente da câmera. Primeiro. A primeira palestra eu fiz tráfego pago, uma palestra gratuita pra galera ir na minha palestra. Pra te conhecer. Já pra me conhecer. E você falava sobre o que, lembra? Marketing digital. Marketing digital. Porque era a minha Mas minha estratégia raiz, né? de marketing digital. Estratégia. Tá. Era engraçado, porque nessa época, tô falando de 2018, 2019. Agora? Você é muito novo. Mas era engraçado porque nessa época eu tinha que convencer as pessoas do porquê o marketing digital era importante. Eu lembro que eu até tinha uma parte na minha palestra que eu comparava panfletos com uma postagem nas redes sociais. É bom né? de ver esses slides antigos, né? É legal de vez em quando você dizer, rapaz, olha o que eu falava aqui. Eu tenho. Como eu peguei uma era de nuvem, todos eles eu tenho. Cara, eu tenho um livro que lancei ele em 2011, olha quanto tempo pra caramba, 2011, 2012, O Vendedor na Era Digital, que eu liderava uma equipe de vendas porta a porta e muitas coisas eu comecei a entender o digital, Google, várias ferramentas daquela época. E outro dia eu estava num lugar e um rapaz trouxe esse livro, um livro bem pequeno, branco, né? Assim, Vendedor na Era Digital. Ele disse, João, olha o que você falava aqui. Aí, lá ele tinha marcado metaverso, inteligência artificial. Cara, eu tinha falado isso em 2011. Cara. 14 anos atrás. É muito legal você ver as coisas acontecendo assim, né? Uma coisa que eu gostava bastante... Você ainda é muito novo, ainda tem muita história, ainda tem muita estrada pela frente. Não, mas eu acho que essa sensação que você teve foi uma mesma sensação quando eu comecei a fazer evento grande, né? E aí, às vezes, chegam os alunos que foram nessas minhas palestras e eles vêm com as fotos. Lembra desse dia, Jorge? Obviamente, eu não lembro da pessoa, mas é gostoso você ver essa evolução. Então, né? você ficou como palestrante, você chegou a fazer algum lançamento? Digital? Do seu nome? Do meu digital, não. Não. Tem alguns infoprodutos online. Tá, mas você não teve sucesso nisso. Não teve sucesso. E você se frustrou por isso? Me frustrei. Frustrou, tá. O digital, na época da pandemia, foi uma época que, como presencial morreu, eu me sustentei. Como eu tive esse know-how de consultoria empresarial, aproveitei para estudar mais ainda durante a pandemia. Mas eu consegui me manter com alguns clientes, agentes e tal. Não passei fome, mas não cresci. Tá, você não tinha feito nenhum evento presencial ainda? Antes da pandemia eu tinha feito um só. E me conta o primeiro, eu quero saber o primeiro. Que inclusive foi o seu convidado que estava aqui antes. O Rick Chester foi o âncora do evento. O âncora do evento. Você convidou o Rick para participar. E aí nesse evento... como eu não era conhecido, o que eu fazia? Eu palestrava em todas as cidades ao redor. Para falar deste evento. Para falar desse evento. Tá, esse evento foi o quê? Como? Foi Impulsão Digital. O nome era Impulsão Digital. Era marketing digital para pequenos e médios negócios. Sempre o meu foco foi pequeno e médio empresário. Então, era ensinar técnicas para eles, como eles tinham que estar presente no mercado digital, as redes sociais. Então, o objetivo do evento era esse. É tipo uns segredos da audiência, assim. Tipo os segredos da audiência, mas os segredos ele é mais focado para um mundo estratégico do marketing digital, né? Você queria ensinar o beabá. Exato. Tá, e quantas pessoas tinham lá nesse primeiro evento? Nesse primeiro evento foi 500 pessoas. Uau, já foi grande. Também fiz quase 50 palestras. Não, eu rodei bastante. Tá, então você preparou. Só para quem está assistindo, você quer fazer um evento, quer começar do zero, olha o que ele está dizendo, olha a lição. Ele foi visitar em 50 locais, 50 cidades, dar palestra gratuita para promover o evento dele. Né? Então não foi só o digital, não foi só estratégia de comprar tráfego, nada. Você foi presencial para dizer a importância daquele tipo de conteúdo no mercado, não foi? É isso aí. Então isso é uma baita dica para quem quer começar a fazer evento, né? Exato. Você é seu maior divulgador, né? É uma baita estratégia. É uma baita estratégia, tem muito player que usa até hoje esse tipo de estratégia. Eu, graças a Deus, consegui desenvolver outras estratégias que não me dependa mais presencialmente nas cidades para divulgar o evento. Né? Então, aí como foi do primeiro para o segundo, quanto tempo? Aí você teve lucro ou prejuízo? Eu tive lucro. Teve lucro nesse primeiro? Lucro. Foi uma das primeiras vezes. Assim, eu já via muita grana, via muita receita, mas de um curto prazo de tempo foi a primeira vez assim que eu vi papo de R$500 mil. Legal, assim, de um evento só. De um evento só. Tá. E aí você fez um caixa e eu vou continuar fazendo eventos. Vou. E aí foi onde, na época, convidei o Thiago Nigro, foi onde eu convidei você.
convidei o Davizinho. Foi o seu segundo. Foi o meu segundo. O segundo já foi com o mesmo nome, Impulsão? Não, era pra ser Impulsão, só que veio a pandemia. Hum. Aí, durante a pandemia, uma coisa me frustrou, porque todo mundo começou a falar de marketing digital, porque era a cereja do bolo do momento. Sim, claro. E muita gente que, tipo, tá me ensinando coisa que não era verdade, e aquilo me frustrou. E aí eu falei, não quero ser mais um na cereja do bolo, eu tenho muito isso dentro de mim. Eu preciso atualizar o meu produto, preciso inovar, preciso pivotar para outro caminho. E aí foi onde eu peguei todo o know-how que eu tive nessa parte estratégica, dando consultoria para pequenos e médios empresários, eu pivotei pro X-Business, que é o que é conhecido até hoje. É o X-Business. Negócio X. É. X-Business. Tá. E aí foi o primeiro X-Business. Em 2021. Para quantas pessoas? 700 pessoas. E aonde? Em Cascavel. Cascavel. Você tinha feito a primeira em Toledo. E a segunda foi em Cascavel. Por que você quis ir em Cascavel e não mais Toledo, já que você era do local e todo mundo te conhecia? Porque você tinha tido o primeiro de sucesso. Então, quando eu fiz em Toledo, eu ia para Curitiba já. A gente ia dar um passo para Curitiba, porque a gente viu que o interior em si, ela tem muita resistência para esse tipo de evento. Agora, capitais já não, já são mais abertos. Então, a gente ia para Curitiba. Só que aí veio a pandemia, a gente engavetou esse projeto em Curitiba. E aí a gente foi para Cascavel. Por quê? Porque nessa época tava aquela lockdown. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E aí a gente ia fazer em Foz, na verdade. Só que aí, bem na semana do evento, Foz fechou. E Cascavel liberou. Aí o que eu falei? Vamos transferir todo o evento para cá. Já que se adaptar, né? Bom empreendedor. E aí a gente transferiu todo o evento para cá. Na minha cabeça, todo mundo de Foz ia para lá. Só que não foi. Só que ao mesmo tempo eu fui estratégico. Falei, então para quem não for, a gente vai transmitir online. E a gente vai transmitir online e a gente volta para Foz, vocês vão ter direito ao ingresso de Foz. E assim foi. Foi. Aí deu umas 1.500 pessoas online e 700 pessoas presenciais. Aí a gente teve que criar todo o protocolo, porque como era bem na época da pandemia, nós fomos um dos primeiros eventos corporativos a ser realizado pós-pandemia. Bom, aí quando você fala que traz Thiago Nigro, traz João, outro, você está trazendo conteúdos complementares, né? Exato. Não era mais só sobre marketing, né? O evento já era de negócios. Exato. Né? E aí foi que você, foi que você realmente registrou, digamos, o potencial de encontros empresariais, né? Exato. Tá. Foi por dois motivos. Justamente porque eles tinham uma visão que eu não tinha e eram autoridades. Então, o que acontecia? Muito isso sem combinar. Por exemplo, eu subia, eu entregava conteúdo, e de repente vinha o João Kepler, entregava conteúdo. E ele falava basicamente a mesma coisa que eu tinha falado, só que de outras formas. Só que o que acontecia? Eles olhavam e falavam, opa, peraí, mas o Jorge falou isso. Então quer dizer que ele sabe o que ele tá falando. Então, de uma certa forma, as pessoas era uma validação daquele conteúdo que eu estava entregando. Porque eu não era uma pessoa conhecida. Certo, não conhecida e também muito novo. E Exato. O empresário disse assim, cara, o que esse cara sabe que ele pode me ensinar? Exato. Eu me lembro bem, Davi, meu filho, ele falava isso, né? O que esse fedelho pode me ensinar? Eu escutei muito né? isso. Então, poxa, e hoje é quem é, né? Então, e você também conquistou por conta disso. Depois do primeiro X-Business, que em Cascavel, você fez o segundo e depois de quanto tempo? Aí depois de 6 meses. 6 meses. Aí você veio fazendo de 6 meses. Aí vim praticamente 6 meses. Certo. E quando foi a virada, quando foi que você disse assim, eu tenho um negócio consolidado? Quando foi que você teve essa sensação de, depois de vários eventos, quando é que você entendeu? Então, não estou falando agora do Jorge como... empresário. Não, Jorge empresário sim. Eu não estou falando Jorge enquanto treinador. Estou falando Jorge enquanto empresário, dono do grupo X-Business. Foi de 2022 para virada de 2023. Porque daí eu comecei a surfar muito essa onda de eventos, então eu entrei muito de cabeça, comecei a dar muito treinamento e comecei a me conectar com muitos empresários. E geralmente surgiam umas provocações do tipo, você não quer ser sócio do meu negócio? E eu falava não, porque eu estava vidrado naquilo que eu estava fazendo. Eu não tinha essa mentalidade de equity, que inclusive eu aprendi com você. Eu não tinha essa mentalidade de, eu posso pegar uma porcentagem em vez de pegar dinheiro. Na minha cabeça era só dinheiro. E aí, nessa virada de 2022, 2023, quando eu já estava com o ecossistema bem consolidado, com o meu grupo de empresário bem consolidado, eu tinha advogados de marca, eu comecei a criar uma preocupação. Tipo, e se eu morrer? E se meu negócio, sei lá, de um dia os eventos se esgotarem? Acabou meu negócio? Acabou meu business? E aí começou a me criar essa pseudo-preocupação e eu comecei
buscar outras maneiras de ampliar esse meu ecossistema sem que dependa do Jorge. Porque como eu me tornei meu produto, depende muito do Jorge. Então, o Jorge tem que estar lá entregando. Eu tenho que estar com o meu grupo de empresários. Eu tenho que estar no palco. Se eu não tiver, o negócio não gira, a receita não entra. O evento tem que ser maior que você, né? A empresa tem que ser maior que você. E aí foi onde 2022, 2023 virou o Grupo X. Que daí eu falei, não é só o XBiz, não é só o Jorge, é um ecossistema por trás. A gente começou a trazer outros players, né? Onde a gente começou a trabalhar a parte de estratégia de outros players de novo, porque nessa época eu tinha parado, tinha focado só no Jorge. A gente trabalhou com grandes nomes, com a da Watson, né? A gente trouxe o Bruno Motti também, que a gente começou a criar outras marcas paralelas ao XBiz. E levava essas outras marcas, fazia lançamento deles também. Fazia lançamento deles com também. uma outra empresa do grupo, Exato. Incluída a própria Kairos, que é a tua agência. Exato. Né? E aí o XBusiness ele foi tomando uma proporção e você, como treinador, foi aparecendo cada vez mais. O XBusiness, ele teve ramificações, outro tipo de evento, ou ele ficou só nesse? Não, ele teve... Quando a gente pivotou para o Grupo X, a gente queria transformar numa escola de educação, porque não era só o XBiz. Então, existiam outros produtos. Tanto que tem um que é meu diamante, assim, que é o Maestria Empresarial, que é uma imersão de 6 dias, totalmente focado na experiência, porque eu acredito muito na metodologia da experiência no ensino, que eu acho que as pessoas memorizam muito mais o aprendizado do que só na parte técnica. E hoje tem vários tipos de treinamento. Treinamento só de gestão empresarial, gestão de finanças, só de gestão de vendas, gestão de marketing. Então a gente começou a criar vários outros produtos que não dependam, que na verdade quase nem todos eu tô. Depende de você. Hoje você tem um professor para cada. Tem um professor para cada tipo de segmento e você distribui esses treinamentos para os empresários que estão no seu grupo. Exato. E o que você transformou o evento em um grupo de empresas empresarial, onde o cara, como você falou aqui no começo, né? Ele faz adesão anual e participa desse grupo. Exato, isso aí. Tá. E aí nesse grupo ele tem uma linha de educação, de treinamento empresarial práticos. O que a gente percebeu nesse ano de 2022, 2023? Que a nossa metodologia, tanto de eventos, mas como de ensino, era uma metodologia diferenciada, que não tinha no mercado e que os nossos NPS, vamos assim dizer, para quem não sabe, NPS é uma fórmula, uma conta matemática que diz a satisfação do cliente em relação ao seu produto. E aí o nosso NPS em relação aos nossos entregáveis era muito bom, comparado à média do mercado. Né? Então era NPS que batia 9, batia 8, comparado ao mercado que é 6, que é 7. Então a gente começou a ver que os nossos entregáveis era bom. E aí foi onde a gente falou, não, peraí, a gente precisa estruturar e modelar isso e ampliar esse universo, não deixar só num único funil, vamos assim dizer, para as pessoas conhecerem o que a gente tem, o que nós estamos entregando, né? Então, a partir daí, você, com esses NPS, com esses resultados positivos dos treinamentos, você começou a ampliar essa atividade e o Grupo X passou a ser bem forte e o evento passou, na verdade, a chamar a atenção dos empresários para a possibilidade de participar desta coisa mais longa, né? Exato. Desse período mais longo e não só um treinamento de poucos dias. O que era o nosso core business, que era o evento, hoje já não é mais, não tem um peso tão grande quanto os outros produtos lá dentro que tem. Tá, mas o X-Business, com esse nome, continua tendo um calendário anual. Sim, continua. Aonde? Continua. Quais são os locais que ele faz hoje? Esse ano a gente vai estar... Os principais locais são capitais. Então, esse ano a gente vai estar em Curitiba. Então, você saiu do interior e foi para a capital, né? Curitiba, Rio de Janeiro, Florianópolis e estamos namorando São Paulo. Mas a gente quer entrar bem mais estruturado aqui, porque é um mercado muito mais agressivo. E é um evento de 2 dias, 3 dias? 3 dias. É uma imersão de 3 dias. Começa às 9 horas da manhã, vai até quase 10 horas da noite. Assim, Todos bem imerso mesmo. Bem, uma imersão de negócios, empresarial. De negócio. Então tem todo tipo de assunto ligado ao mundo de negócio. E dinâmicas, várias dinâmicas também. Tá. E você? Então, quanto treinador e você quanto escritor de livros, livro colaborativo, obviamente, você falou, mas e você? O que você quer com o Grupo X e o que você quer como treinador? Eu tenho um propósito que envolve muito o propósito do Grupo X. O meu e o do Grupo X, eles estão muito bem atrelados. Que eu quero fazer o Brasil um país melhor. E na minha concepção, a única maneira da gente fazer o Brasil um país melhor é com a educação. Então eu sei que eu fazendo esses eventos,
eu consigo tirar as vendas dos olhos dos empresários para que eles enxergam o mundo de uma maneira diferente e começam a ter resultado. Tendo resultado, tendo mais dinheiro, consequentemente eles vão contratar mais pessoas, consequentemente eles vão gerar a economia, consequentemente vai melhorar o PIB do Brasil. Então eu levanto muito essa bandeira, tanto que todo evento, quando eu entro com a bandeira do Brasil nas costas. Então eu não quero deixar a marca Jorge Cotes nas pessoas, eu quero deixar um legado que ele continue fazendo a mudança na vida das pessoas, assim como o Grupo X. Se eu tiver uma estrutura, já tem, né? Ele está consolidando para isso, com essa estrutura de educação, mesmo que eu não esteja mais aqui na Terra, toda essa metodologia, todo esse modelo de negócio que eu criei, vai continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Como é essa metodologia que você fala? O que é a metodologia do que você implantou no Grupo X, no X Business e nos treinamentos empresariais? Ela é uma metodologia baseada em experiência. Hoje, o nosso cérebro ele tem, vou falar bem, não tecnicamente, mas bem simples, tá? Nosso cérebro ele tem 3 tipos de memórias. Ele tem a memória comum, a memória que eu chamo de memória alta e a memória baixa. A memória comum é aquilo que a gente vive dia a dia e a gente acaba esquecendo. Tá. Né? Tipo, é a comum. Você nem lembra como você veio pra cá, como você chegou aqui. Você não lembra o que você viu no caminho até aqui. Porque detalhadamente, quantos carros vermelhos, você não lembra, né? Esses detalhes são memórias comuns, que o nosso cérebro olha aquilo e fala, não faz sentido guardar essa informação, então ele descarta. E aí a gente tem a memória alta. A memória alta é quando nós vivenciamos experiência que são positivas. Então são experiências onde a gente lembra o primeiro beijo, o primeiro andar de um carrinho, a primeira compra de um carro, ou, já que a gente tá falando aqui de bis, o primeiro 1 milhão faturado, né? Então é aquela sensação que fica marcado. Primeiro cheque devolvido. Primeiro cheque devolvido. Isso já é memória baixa. Isso já é memória baixa. O que é a memória baixa? Essas situações ruins, que acaba criando até o gatilho. Por exemplo, um acidente de carro. É criado um forte impacto emocional nesse momento que o nosso cérebro, ele memoriza o cheiro, a música que estava tocando e ele cria até gatilhos, que se eu escutar aquela música eu lembro da sensação que eu tive quando eu bati o carro. E aí, baseado nisso, né, nessa memória, qual que é o nosso treinamento? A gente tem sim a parte técnica de entrega de conteúdo, só que a grande porcentagem desse conteúdo é esquecido. Porque é como os carros vermelhos que eu citei do caminho até aqui. Agora, quando você passa por uma experiência, você memoriza isso muito mais fácil. Um exemplo, a gente vai falar de processos no nosso treinamento. A gente faz eles criarem um processo de construir uma pulseira, uma miçanga. Aí a gente dá o conteúdo para eles melhoram o processo instantaneamente. Então isso faz uma sinapse memorial na mente deles, que eles conseguem memorizar o que eles fizeram, que eles melhoraram o resultado em tão pouco tempo. E aí eles começam a observar o comportamento deles e eles levam isso para fora. Então isso tem essas leva isso pro negócio deles. Pro negócio deles. Então a gente tem essa prática, tanto no XBiz, mas no Maestria, no meu grupo de empresários, nos meus treinamentos, a gente leva muito essa vivência, né, para dentro dos nossos treinamentos. Hoje você é uma vivência empresarial de negócios. Qual é o tema que você sente que você domina mais além do marketing? Além do marketing, né? Hoje, pessoas. Hoje eu tive que me adaptar muito às pessoas. Como o nosso time cresceu hoje, o Grupo X, a gente está com quase 36 colaboradores diretos e indiretos. Então, eu comecei a vivenciar esse mundo. Então, eu aprendi a lidar muito com pessoas. Tanto que o Grupo X hoje tem um selo GPTW. Para quem não sabe, é Great Place to Work, né? A gente conquistou esse selo. Muito porque a gente tem esse cuidado com pessoas. Mas marketing, vendas e pessoas. Mas o que eu amo mesmo é estratégia, a parte estratégica. Eu me considero um cara muito visionário. Essas palestras que você dá hoje, você dá palestra fora do X-Business? Dou. Hoje eu começo... Palestra... No começo eu tive muita resistência, não por eu querer, mas por eu ter uma bandeira de um evento, muitas pessoas tinham medo de me contratar por eu levar essa bandeira. Agora já está começando a se perder isso. Já palestrei em alguns outros lugares, tanto no exterior, já palestrei no... Mas quais são os tópicos que você aborda? A parte estratégica empresarial. Estratégica empresarial. E nessa palestra, me dá 2, 3 insights que você traz para quem está assistindo, para extrair de coisas que você fala que pode ser útil para eles. Eu falo, por exemplo, de inovação. Às vezes as pessoas elas acham que inovação é uma coisa ultra mega tecnológica. Mas inovação pode ser no atendimento que pode gerar um resultado. Eu gosto de falar que inovação é tudo aquilo que potencializa a empresa a ganhar mais do que ela estava ganhando fazendo algo diferente, né? Eu gosto de dizer que isso é inovação. Por exemplo,
uma conversa no WhatsApp. Hoje existe várias formas de inovar. Existe você colocando uma inteligência artificial para fazer esse atendimento, como você pode colocar uma pessoa para fazer um atendimento mais personalizado e com uma comunicação diferente para ter uma conversão maior. Então, por exemplo, não adianta a gente querer colocar uma inteligência artificial para vender um produto de ticket alto, porque o ticket alto ele demora tempo para a gente conversar com o cliente, para criar relacionamento até chegar na conversão. Então, o que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho que pensar em maneiras onde eu possa ter uma conversão maior e inovando. Inovando e, às vezes, não só ficar no WhatsApp, porque a galera acha... Hoje só fazer venda no WhatsApp é o comum. Há tempo atrás, isso era diferente. Mas de chamar para uma chamada de vídeo, de fazer uma apresentação diferente, de mandar, às vezes, até pelo correio um mimo para aquele cliente que você está querendo fechar, isso eu gosto de falar que é inovação. Tá, mas Jorge, o que isso tem a ver com a parte estratégica e empresarial? Porque hoje a gente está tão viciado em pagar boletos empresários, principalmente o meu público que é o pequeno e médio, que ele acaba esquecendo de fazer o diferente, que é o que ele fazia quando ele começou a empreender. Porque quando o empreendedor começa o negócio, ele pensa em milhares de coisas diferentes. Ele tem um sonho, né? Ele tem uma vontade, aí entra no dia a dia, na rotina, e cai nessa rotina e termina, aquela necessidade vai embarcando, né? E o que você faz, então, é demonstrar a ele que a inovação faz parte e que isso pode gerar uma oportunidade dele melhorar, inclusive, os seus processos internos. Outra parte estratégica é quando são duas palavrinhas que eu gosto muito, pessoas e processos, que são duas coisas que andam lado a lado. Então, às vezes, a pessoa ela está contratando, o empresário, né, ele está contratando pessoas, sendo que não precisa de pessoas. Às vezes, o processo dele está desalinhado, ou às vezes a comunicação dele está desalinhada. Então, dentro da parte estratégica, a gente faz dinâmicas para que ele comece a enxergar isso. E que, às vezes, o ganhar mais dinheiro não é só vender mais, mas sim ajustar pessoas e processos. Ou, às vezes, ele está até com a precificação do produto dele errado. Ele está vendendo mais barato que deveria, a conta não está fechando, e aí ele está tendo que vender mais para pagar a conta, e ele está contratando mais pessoas, que isso, no final das contas, vai gerar uma bola de neve gigantesca. Vai gerar um valor negativo, um prejuízo desnecessário, quando se ele tivesse mais inteligência embarcada. Isso. E por isso você acredita, né, obviamente, que esse conhecimento, se abrir para aprender coisas novas, se abrir para buscar oportunidades e nesse tipo de evento é muito importante para ele, né? Para quem está assistindo aqui, inclusive. Eu acredito muito. Tem uma frase que eu gosto muito. Nós não temos aquilo que nós não sabemos. Então... E você não sofre por isso também, já que você não está vendo? Exatamente. Mas aí que é o problema, né? Se você não sofre, você não aparece para as oportunidades. Exato. Então... só o incômodo faz com que você busque, né? Exato. Por isso que eu falo, a classe média em si é os que mais sofrem. Por quê? A classe alta, né? Os ricos, o que é considerado como rico. Eles já passaram pelo processo, eles já conquistaram. Então, eles têm capacidade de pagar aquele luxo que eles querem para eles. A classe mais baixa, eles não conhecem. Eles não vivenciaram, eles não sabem o que os ricos podem ter. Já a classe média não, ela fica flutuando entre os dois. Então, ela conhece o que o rico pode ter, mas, ao mesmo tempo, às vezes, ela não tem capacidade de ter. E ela acaba indo para a classe baixa. Então, eles são os que mais sofrem, por causa do conhecimento em si. Então, por isso que eu falo, a gente não tem aquilo que a gente não sabe. Então, se você quer ter R$1 milhão na sua conta PF, pessoa física, e não tem ainda R$1 milhão, é porque você não sabe ter. Porque se você soubesse, você teria feito coisas para ter isso. Então, o conhecimento ele é a base de tudo. E hoje, os pequenos e médios empresários sofrem muito. A gente bateu recorde de CNPJs abertos no ano passado. Então, a gente tem mais CNPJ. Inclusive, acho que foi em 2023 que a gente teve um período que a gente tinha mais CNPJ do que CLT. Muito por conta do MEI também, porque está tendo muita empresa contratando no formato PJ. Então, isso, de certa forma, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Né? Uma oportunidade de ampliar essa educação continuada, de ampliar esse conhecimento para esses empresários que eles precisam para ter empresas melhores, saudáveis, longevas. Né? Exato. Então, como tem muito empresário, eles abrem sem se preparar. Então, mas a faculdade não ensina, Jorge? Sinceramente, o formato de educação, não sei se posso falar isso, mas sinceramente, o formato de educação hoje, não. A faculdade não ensina você a empreender? Não ensina. Eu acredito que não ensina. Eu acho faculdade muito importante para coisas muito técnicas, como medicina, medicina veterinária. Isso eu acho faz sentido a faculdade. Engenharia, né? Arquitetura.
Mas, agora, a parte empresarial, não existe uma faculdade que ensina. Tem administração, tem grandes polos A educacionais, administração né? ensina você a administrar as coisas dos outros, não é sua. Né? Exatamente. Eu ia concluir com isso. Então, empreender não tem. Tanto que por isso que cresceu muito esse mercado de educação empresarial. A gente está vendo grandes marcas, além da minha, do Grupo X, crescendo. Então, você se posiciona como uma grande marca de educação empresarial. Sim. Ok, e você quer competir com essas marcas, inclusive saindo do Paraná e vindo para São Paulo também. Também. Não necessariamente fisicamente São Paulo, mas ter a nossa bandeira aqui, porque a nossa bandeira hoje no Paraná e Santa Catarina é muito forte. Quando você fala que vai sair do ambiente onde você está e vai vir para um outro ambiente, trazendo o que deu certo lá com o NPS alto e vindo para outro ambiente, certamente me remete ao seguinte aspecto. Cara, eu tenho clientes satisfeitos e que eles podem me indicar e me fazer referências ao meu trabalho, ao nosso trabalho, no outro lugar. Né? Então, claro que você foi, pela trajetória que você explicou aqui, você vem fazendo um pouco isso, né? Deu certo aqui, indica lá e vai um dia atrás do outro e não naquela aceleração exponencial, né, do que o mundo digital às vezes gera no empresário. Eu tenho que crescer absurdamente rápido, eu tenho que fazer tudo muito rápido. Então você, pelo que você está mostrando, me corrija se eu estiver errado, você é um cara que é um dia atrás do outro. Né? Você é um cara que tem consolidado cada movimento que você tem feito. Ou eu estou errado? Não, você está certo. E aí, se me permite falar, o mundo digital tem muita mentira. Esse é um grande ponto. O mundo digital tem muita gente que aluga um carro de luxo para aparentar ter uma coisa que não existe. Então, mas ele quer conectar com pessoas que dão valor a isso, né? Ele quer, mas isso criou essa falsa sensação desse universo e que tem sim, tá? Existe sim esse universo financeiro muito grande dentro do digital, mas ele em si, hoje começar tá difícil, não tá mais tão simples e fácil No como digital. era. No digital. E no presencial também, porque muitos players vieram pro presencial também. Você fala de treinamento. De treinamentos, mas eu digo, o digital em si, teve muito essa questão dessas vendas, por exemplo, emagreça 7 quilos em 2 dias, né? E teve muitas essas promessas que fizeram muita gente ganhar dinheiro, mas muita gente se perdeu. Eu conheço muita gente que entrou para fazer um lançamento. Para quem não sabe, lançamento é quando vende um produto em um determinado período de tempo. Nossa, e fez 2 milhões. Aí você vai olhar o DRE, gastou 1,5 milhão em tráfego, aí mais equipes 200 mil, mais não sei o quê. Quando veio a conta não fechava, não era aqueles 2 milhões, né? Então, o digital ele se perdeu muito por ser um mundo de faturamento. As pessoas olhavam o faturamento e não olhavam o lucro. Eu conheci muitos players que eram gigantes de faturamento, mas em lucro não tinha nada. Então, como eu vim para essa escola de negócio, eu vim do mundo de negócio, eu sempre quis transformar o meu modelo de trabalho num negócio, numa empresa de fato. E a empresa que gere lucro. E que gere não lucro. só faturamento. Exato. Que é uma grande diferença, né? Exato. Uma coisa é você faturar, vender. Outra coisa é você ter margem, você ter lucro, você ter EBITDA, né? Exato. Onde é o que realmente faz a coisa ficar por mais tempo, né? E se você for olhar todos os players que cresceram no digital, eles pivotaram para ter uma empresa. Todos eles que cresceram nos últimos anos, hoje já nem estão tão presentes, usam ainda assim no digital, mas viraram todos empresários. Viraram empresários. Que foi o que você fez também investindo, né? Hoje você está aqui dizendo que você tem mais ou menos umas 7 empresas hoje desse grupo, onde você também investiu, então você também faz parte. Fala um pouco sobre isso. Justamente no aprendizado que eu tive com você, da parte de equity, foi onde começou a surgir oportunidades e eu comecei a estudar essas oportunidades, não só para ensinar os empresários, mas trazer para dentro do meu portfólio também. Então, além de eu ter entendido o meu ecossistema, né, ter trago empresas que complementam o meu ecossistema, como, por exemplo, uma agência de marketing, hoje eu não trabalho mais, mas eu trouxe uma agência de marketing porque é uma dor dos meus clientes, vamos assim dizer. Então, complemento. Uma agência de brand, a parte de assessoria financeira, né, que a gente está com a Dom Investimentos. Então, a gente está com essas empresas que agregam ao meu ecossistema, mas, paralelamente, também começou a surgir e fomentar. Por isso que é importante estar numa ambiência certa. Dentro desse grupo de empresários que eu estou, surgem oportunidades. A gente abriu em conjunto um hub de investimento imobiliário, que é para pegar loteamento,
né, pegar um terreno e fazer loteamento. Em conjunto, a gente investe em loteamentos. Em conjunto, a gente está investindo agora numa empresa de entretenimento, de festivais também. Então, em conjunto, a gente faz esse investimento ali dentro desse ecossistema também. Então, eu comecei a ver que eu poderia fomentar negócios dentro do meu ecossistema. Então, foi meio que ampliando, não só dar curso, palestra. Eu posso gerar negócios aqui dentro. Pode gerar negócios e as empresas que estão fazendo parte desse grupo, elas também têm essa possibilidade, essa sensação de ter mais outros empresários também investindo, fazendo parcerias e conexões de negócio. Né? Acontece, dentro dos nossos grupos, acontece rodada de negócio. Isso são empresas que eu entrei, mas tem empresas lá dentro que eu não entrei. Tem empresas que já surgiram, startups que surgiram e já teve exit, que já venderam. Não só startups, né? Qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo de empresa. Não, tanto que as que eu invisto são do modelo mais tradicional de negócio, né? Para a gente encaminhar um pouco mais para o ensinamento final, eu queria... me chama muita atenção, você, por exemplo, você leva sempre o Danilo Gentili aqui da casa, nos seus eventos, leva Felipe Tito, pessoas que participam aqui comigo no Pivotando também, Paulo Guedes e tantas outras. Esses nomes, eles atrapalham ou ajudam o evento? Porque eu te pergunto pelo seguinte, o evento ele não fica muito baseado não na marca dele, mas na marca dessas pessoas? Assim, as pessoas vão lá para assistir esses artistas, mas quando não tiver os artistas? A frase que eu mais escuto no evento é: Jorge, eu não te conhecia, mas agora... Justamente por isso. Então, esses nomes, eles dão a chancela, assim, pro evento ser um evento de qualidade. Não, e é de qualidade, e as pessoas, essas pessoas que eu falei, elas citam você como uma boa referência. Exato. Então, além de eu ter criado um relacionamento com essas pessoas, com o Danilo, que é daqui de casa, o próprio Paulo, eu recebi um convite dele para um outro evento esses tempos atrás. Então, eu acabei criando um relacionamento com essas pessoas. Só que eu não é que eu precisava. No começo, o Jorge Cotes não era uma pessoa conhecida. Então, esses nomes atraíam o público, então eles vinham e o público conhecia o Jorge através dessas pessoas, na minha entrega de conteúdo. Né? E aí, uma das coisas que eu sempre quis, eu nunca quis pegar pessoas que estavam no palco com frequência. Por exemplo, Felipe Tito, a primeira palestra que ele palestrou foi a minha. Foi o XBiz lá em Foz do Iguaçu. Danilo Gentili nunca tinha palestrado nesse evento corporativo, né? Paulo Guedes também. A gente foi um dos primeiros a convidar ele. Depois que ele foi pro X, tanto que eles até falam que a agenda deles começaram a crescer de convite. Então, o XBiz se tornou uma vitrine para eles também. Eu comecei a perceber isso durante um período. Isso é uma troca muito boa, né? Exato. É isso, cidadão. Que bacana você ter vindo aqui, explicar um pouco o Grupo X, explicar os seus investimentos, o que você tem feito, você como grande treinador. Eu fiquei na dúvida do que a gente começou a falar aqui, que foi, o que tem que ser maior, o dono do negócio ou o negócio, né? E você, mostrando um pouco da tua trajetória, eu tenho a sensação de que é um misto das duas coisas. Né? Pelo fato de se você não aparece, como o seu negócio vai aparecer? Se o seu negócio não cresce e fica só dependendo de marcas ou de pessoas, como esse negócio vai crescer? Então é um misto das duas coisas. Tem que saber o timing certo de transferir o bastão. Porque eu acho que a marca pessoal, ela puxa muito o negócio. Só que tem que ser um momento que ela tem que se inverter. Se ela não se inverter, ela cria essa dependência. É isso aí. Jorge, todo mundo que vem aqui tem que deixar uma dica final. E eu queria que você deixasse a sua. Você pode escolher o público, pode ser para qualquer um. Mas, enfim, fica à vontade de ir aqui no Pivotando. O objetivo é ensinar, ajudar, apoiar. Então, por isso, a sua dica. Participe, não, tô brincando, não vou fazer merchan. A questão não é sobre... Até fiz essa postagem ontem nas minhas redes sociais. A questão não é sobre o que vocês querem ter, e sim o que vocês estão dispostos a sacrificar. Talvez para algumas pessoas essa frase simples e até bastante conhecida possa entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Mas talvez alguns de vocês estão passando por um momento de inflexão. O que é um momento de inflexão? Quando você tem que tomar decisões entre ficar com a família ou trabalhar, entre ir para o futebol com amigo ou trabalhar, entre viajar a trabalho ou viajar a lazer. Alguns de vocês estão vivenciando esse momento agora. A questão é, o que o seu eu do futuro quer? Tem uma frase que eu falo muito pra mim. Às vezes eu quero viajar, às vezes eu quero estar com meus amigos numa festa, só que tudo aquilo vira passado, tanto para as pessoas que vivenciaram quanto para você.
só que o que você quer para você no futuro? Qual que é o seu desejo? O que você quer lhe proporcionar? Então, quando você tem claro isso, você muda a pergunta e fala: o que eu estou disposto a sacrificar hoje para ter aquilo no futuro? Tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade com os filhos, tempo de qualidade com amigos, né? Enfim, o que vocês desejam sacrificar para conquistar o que vocês desejam no futuro? Olha aí, muito bem. O que você está disposto a abrir mão hoje para em prol de algo no longo prazo, no médio prazo? Nós somos muito imediatistas. Exato. Né? Fomos educados dessa forma, de ter recompensas imediatas, tal da dopamina que é ali e tal. Mas quando que, na verdade, os grandes resultados acontecem no médio e longo prazo. Exato. Se você tiver um pouco de paciência, persistência, né? Acho que o que você quis deixar de dica e de lição foi isso. E para que todo mundo que vem aqui, como forma de agradecimento, existe um mimo, um presentinho. Que é um presentinho do Pivotando para você, personalizado, com o seu nome. Top. Que tem a canequinha também com o seu nome, pra você botar na sua prateleira lá. Claro. Pra você sempre lembrar do Pivotando. Mostra pra galera aí. Não, aqui, ó. Pivotando, olha aí. E eu tenho café. Tem café. Então, isso aqui eu tomo em 2 dias. Muito bem. E isso é uma startup, a LeBlanc de dados variáveis. Sempre que você precisar dar presente para muitas pessoas diferentes e com nomes diferentes, eles fazem de uma maneira, chama de presentes corporativos. Então, obrigado a LeBlanc pelo carinho. Top. Jorge, valeu. Valeu, João. Gratidão pelo convite. Por ter vindo. E você, obrigado por ter assistido mais esse episódio do Pivotando. Deixe seu comentário, participe aqui do nosso quiz, né? Tem um QR Code, basta você apontar seu celular e ir lá no pivotando.tv e responder perguntas, participar do quiz e ganhar prêmios, né? Prêmios sem sorteio. E aí você interage com o programa, ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor para trazer ensinamentos e lições como esse que a gente trouxe hoje do Jorge Cotes, do Grupo X Business, Grupo X. Então, é isso e te vejo na próxima semana aqui no Pivotando. Valeu!